Então, estamos no nosso quinto encontro, né? E a temática que a gente tem hoje é especificamente sobre biodança, né? A biodança como uma geradora dos momentos estruturantes. Então, para a gente que é facilitador, parece um pouco óbvio, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse fazer uma pequena revisão em alguns pontos teóricos da biodança, para que a gente possa ter clareza de como é que é isso, como é que a biodança faz para gerar esses momentos estruturantes. Então, é um pouquinho um retorno na nossa teoria, né? Mas que eu acho que é super importante sempre a gente revisar. E mesmo que a gente revise coisas que a gente já conhece, às vezes também se torna uma nova forma de ver, né? Às vezes a gente pode ver as coisas sobre diversos ângulos, então vamos fazer essa relação, né, entre a biodança e os momentos estruturantes, né? A biodança como um lugar onde a gente pode gerar momentos estruturantes. Então, acho que uma das questões básicas de a gente poder retomar, por onde a gente pode retomar a teoria de biodança para entender isso, né? Eu acho que um dos pontos centrais é entender o que é identidade, né? E hoje a gente estava falando um monte sobre a questão da concepção, né? Do momento da concepção, o momento onde surge uma identidade, né? Onde uma pessoa começa a existir. E o que surge ali é um potencial genético, né? É dentro da união de uma célula feminina e uma masculina, a gente vai ter uma fusão aí onde se gera uma nova vida. E se une o potencial genético das duas células, formando uma série de combinações, né? Que vão gerar esse novo ser. Então, esse potencial genético é a base da identidade. Mas ele vai se combinar com os ecofatores, e desde o início a gente vai ter ecofatores, a gente pode dizer que, por exemplo, que a mãe vai vivenciar desde os seus alimentos, emoções, né? O ambiente intrauterino, como ele é vivido, esse ambiente intrauterino, né? Tudo isso já são ecofatores. Então, lembrando a vocês, né, que ecofatores são os fatores do ambiente, né? São os fatores externos, né? Mas nem sempre a gente consegue dividir exatamente o que é um fator externo do que é um fator interno, porque na realidade essas duas coisas estão interligadas de uma forma tão profunda que é quase impossível de separar. Então, quando o ambiente traz um estímulo, imediatamente existe uma reação interna também, né? Uma reação de neurotransmissores, de hormônios, que vai gerar um estado de ânimo, que vai gerar uma autopercepção, né? E assim, isso vai num contínuo, onde é um pouquinho difícil a gente separar uma coisa da outra, né? Mas a gente pode ver, assim, muito a grosso modo, que o ecofator, o princípio dele, o início dele, é um fator externo àquele ser, né? Que não pertence ao mundo interno daquele ser, mas é um fator externo. Mas volto a dizer, dificilmente a gente consegue separar essas duas coisas, é só uma separação didática, porque na realidade não são separadas, né? Então, a gente viu em umas apresentações anteriores a questão da plasticidade da identidade humana, né? Então, a gente teve toda uma visita sobre a questão da constituição do sistema nervoso, de o quanto na nossa espécie o sistema nervoso ele vem muito aberto ao aprendizado, né? E tem menos contato com o inato, né? Com a base inata instintiva. Essa base inata instintiva ela é mais maleável no ser humano, no sentido que é o dos sistemas nervosos
né, dos animais que têm sistema nervoso mais complexo, o ser humano seria o sistema mais aberto, né? Isso foi uma estratégia de sobrevivência na nossa espécie, onde nosso sistema nervoso ficou mais aberto à aprendizagem, né? Então, assim, isso significa que a gente é particularmente tocado pelo ambiente, mais do que outras espécies. Ou seja, a outra espécie, se o ambiente é muito diferente daquilo que geneticamente aquele ser está programado para viver, ele acaba sucumbindo, ele acaba não conseguindo se adaptar e morre. E na nossa espécie, a gente é muito, muito, muito adaptável. Ou seja, existe a plataforma onde vai chegar aquele estímulo externo, ela é mais abrangente, né? E mais maleável. Então, o que acontece é que a gente se adapta a quase tudo, né? E isso vai fazendo com que esse ser vá se transformando. Então, a gente se adapta a quase tudo, mas isso, o preço que se paga isso é a gente se tornando outras coisas, né? Quando a gente se adapta, a gente se transforma, o ser se transforma, né? Então, o ambiente para o ser humano, ele afeta profundamente a identidade, porque nós somos preparados, né, na nossa genética, na nossa estrutura biológica, esse sistema é muito aberto, justamente por uma estratégia de sobrevivência da espécie, mas isso nos transforma em seres muito maleáveis, que podem se tornar qualquer coisa, muito dependentes do aprendizado e da relação com o ambiente, e especialmente com o ambiente humano. E claro que o que nos faz esse impacto que eu digo que é do ambiente sobre o ser humano, ele principalmente ele é um impacto vivencial, né? Aquilo que a gente vive que vai moldando a nossa identidade, que vai transformando, vai fazendo com que alguns potenciais se manifestem. E a gente acha muitas vezes que o potencial genético é algo linear. E na realidade o potencial genético não é linear, né? Ele é algo, são combinações que vão acontecendo, né? E que tem uma quantidade infinita de possibilidades. A gente vai realmente chegar ao final da nossa vida sem ter manifestado nem 10% de todas as possibilidades que a gente tem, porque é infinito, porque é por combinação, né? Então, isso faz com que o número de possibilidades da nossa identidade, de manifestação de quem somos nós, seja absolutamente grandioso e infinito. Só que dentro dessas possibilidades também faz parte o anular alguns potenciais, né? E que, infelizmente, como a gente já viu em outras apresentações, na nossa cultura a gente tem se especializado mais em anular os potenciais do que a desabrochá-los. Então, dentro da biodança, o que a gente busca é justamente fazer o contrário, é proporcionar que as pessoas possam desabrochar esses potenciais, né? Combiná-los de forma mais intensa. Então, a vivência ela pode ser inibidora ou deflagradora dos potenciais, né? Vai depender de como a gente vive as coisas. Aqui eu estou trazendo a cena, por exemplo, de uma família ensinando uma menina a andar de bicicleta, né? Depende de como eu ensino uma criança a andar de bicicleta, pode ser algo maravilhoso, onde a gente vai fazer uma vivência de contato com a nossa memória e vai encontrar aquele momento maravilhoso onde a gente foi ensinado com tanto carinho a andar de bicicleta, né? Ou pode ser também um momento super traumático, onde a criança foi humilhada, super exigida, né? Então, depende de como é vivido cada coisa no ambiente, né? Como o ambiente vai favorecer ou inibir
os potenciais, né? Pode ser que alguém ame andar de bicicleta por suas vivências anteriores, né? E seja super significativo, talvez ela nem se lembre disso, mas seja significativo no sentido de constituição da sua identidade. E pode ser que ela não queira nunca andar de bicicleta, porque isso vai remeter ela diretamente, conscientemente ou não, a uma vivência ruim, né? De humilhação, de derrota, ou seja lá o que for, né? Então, a vivência em si é que ela vai determinar, né, o potencial ser inibido ou ser deflagrado. Então, a gente vai ter aqui, né, como é que isso vai se comportar. São os ecofatores, eles vão gerar emoções, né? E a emoção, a gente sabe que ela na realidade, uma reação fisiológica profunda, né? Então, o que significa isso? Que essa reação fisiológica, ela vai despertar uma série de hormônios e de neurotransmissores no nosso corpo, né? E isso vai mexer com o que a gente chama de cofatores, que é essa química interna, né? Que vai despertar os potenciais. E daí a gente vai ter a manifestação ou a inibição, porque os cofatores também podem inibir os potenciais, né? Depende de como a gente vive determinada coisa, pode gerar toda uma contração, todo um receio, toda uma sensação de medo, e essas sensações, essas emoções, né? Elas vão trazer cofatores de inibição do potencial. Então, o genial da biodança, né, é que, assim, por exemplo, se a gente vê outros tipos de procedimento, né, que vão entender essa questão fisiológica, vai se usar, na realidade, um tipo de terapia que é química, né, no sentido de que eu vou usar algum medicamento para trabalhar com os neurotransmissores ou com os hormônios para deflagrar alguma coisa. E a biodança, o genial do Rolando, é que ele descobriu que a vivência, né, que eu poderia ter um certo controle sobre quais as emoções que eu vou gerar para deflagrar determinado potencial. E daí a gente vai entrar com as linhas de vivência, né, o entendimento das linhas de vivência, porque daí eu tenho mais ou menos, dentro da semântica da música, que tipo de emoção eu vou deflagrar, está dentro de uma linha de vivência para despertar um determinado tipo de potencial. Então, vocês veem que é algo muito complexo, muito inteligente, né? E algo absolutamente natural, sem uma intervenção com fatores químicos externos, né? Contando com a química do próprio corpo, né? Com a sabedoria da autorregulação da química do próprio corpo. E daí, então, isso traz uma coisa que eu acho que é super importante, eu tenho observado trabalhando com facilitadores de biodança, dando formação em biodança também, né? Que eu acho que isso é algo que nem sempre é levado a sério, né? Nem sempre o facilitador percebe o quanto é importante a curva, por que a curva fisiológica é importante, por que eu tenho que respeitar essa curva fisiológica. Então, aqui, isso tudo que a gente está vendo, a gente pode entender, né, que quando a gente está fazendo uma aula de biodança, e essa aula de biodança ela tem uma curva bem feita, né, a gente está realmente acionando os mecanismos fisiológicos que vão tocar nos cofatores que vão despertar o potencial, né? E que se essa curva estiver mal feita, eu posso bloquear os potenciais. Então, assim, é algo que realmente é uma arte
E o facilitador tem que entender que ele tem que se trabalhar super bem para poder construir esse tipo de estrutura, né? Então, esse é o principal estudo, essa é a arte da biodança, né? E depois entender, obviamente, que isso tem uma relação com a motricidade também, né? Com o fenômeno motor das danças, né? Então, o tipo de motricidade que vai deflagrar um determinado tipo de movimento, que vai trabalhar com uma reação fisiológica que tem que ser muito bem conduzida, muito progressiva. Todas essas questões têm a ver com a arte de entender exatamente o que a gente está fazendo. Então, é a complexidade da nossa profissão. Então, quando eu consigo fazer isso de uma forma bem feita, né, de uma forma realmente progressiva, com a progressividade da aula, respeitando a curva fisiológica, então a pessoa vai na aula de biodança e ela recebe uma chuva de ecofatores positivos, né? Então, por isso que a biodança, ela é uma geradora de momentos estruturantes. Se eu realmente faço uma biodança bem feita, né? Se eu consigo conduzir o grupo de uma forma adequada, dentro de uma estrutura adequada, e aqui eu chamo a atenção que não existe somente uma curva da aula de biodança, mas existe uma curva da continuidade dessas aulas, né? Então, que dentro existe o processo que a gente vive somente naquele momento, né? Mas a gente sabe que o processo eficaz mesmo, ele não se dá num momento e depois a gente vai pegar e nunca mais fazer biodança, né? Se a pessoa faz biodança de vez em quando, ela não tem resultado, né? Então, essa persistência de ir toda semana, né? É o que dá o resultado a longo prazo, realmente modificações profundas de comportamento, porque existe uma modificação daí na expressão da própria identidade, né? Mas isso é uma continuidade não só dentro de uma aula de biodança, mas de uma grande curva, que é todo o processo, né? Está se fazendo com o grupo. Então, aí sim a gente vai gerando uma chuva de ecofatores positivos. E daí eu gostaria de lembrar para vocês, né, os 7 poderes da biodança, porque na realidade são nesses 7 poderes que existe essa possibilidade de gerar, né, a gente poder entender o que gera esse ecofator positivo dentro da sala de biodança, né? E daí o Rolando trouxe esses 7 poderes, que acho que é muito, muito significativo, né? Então, a gente tem aqui o primeiro poder, que é a música, daí eu trouxe até esse disco de vinil, né? Porque foi, assim, um pouco homenagem ao Rolando, né? Porque quando a gente começou a dar, quando eu comecei a dar aula, ainda eu trabalhava com o vinil, né? Tinha que carregar o vinil para cima e para baixo. Era 10 disquinhos que a gente tirava ouro de dentro do disquinho. Depois veio a fita, né? Depois veio o CD, agora a gente tem o computador. Mas a música, ela é a matriz básica da classe de biodança, seja essa música ao vivo, seja essa música do vinil, do computador, ou da voz, né, das pessoas, o som da natureza, mas a música e a sua semântica musical, né? E aí é super importante compreender bem o que é semântica musical, né? Semântica musical não é a letra da música, vocês podem ter uma letra que diz coisas maravilhosas, a semântica ser horrível e daí não serve para nada, né? Então não confunda, eu vejo muito facilitador confundir letra bonita com semântica musical, não é a mesma coisa, né? É claro, a gente não vai usar uma música que diz coisas horríveis, né? Tem que ter esse cuidado também. Se vocês vão trabalhar com pessoas que entendem mais de um idioma, é importante verificar se as músicas e os idiomas falados na classe não estão dizendo coisas horrorosas, por mais linda que seja a semântica musical. Tá? Então, verifiquem isso. O Google Translator pode ajudar, né? Mas definitivamente a semântica musical não é a letra da música.
tá? Isso é muito, muito importante a gente perceber. A semântica musical é a mensagem, né, que as nossas células vão saber entender, né? Que é a mensagem emocional da música, né? Qual a emoção que aquela música desperta. E é super importante a gente ir se trabalhando para entender que emoções as músicas despertam. E daí, bom, em cima da emoção que a música desperta, nós temos a dança, né? A dança que é entrar em uma mística com essa música e transformar ela em movimento, né? É conseguir ser a música. E aqui, então, também, novamente, a dança em biodança, que não é uma dança de passinhos, né? Não é uma dança controlada, é uma dança onde eu vou buscar manifestar, através das minhas possibilidades de movimento, aquela música, mas também importantíssimo, né? Biodança não é dança livre também, então a gente tem que saber exatamente o ponto onde a gente está, porque não pode ter uma rigidez onde eu vou dar passinhos e vou ficar medindo os movimentos, isso é contraproducente, mas eu também não posso deixar o grupo completamente livre para dançar o que quiser. Por que não pode acontecer isso? Porque a tendência quando uma pessoa faz uma dança livre é reproduzir as suas patologias. Então, se essa pessoa tem um movimento dissociado, não é a dança livre que vai ajudar essa pessoa a integrar o movimento. Então, o que a gente busca nas nossas danças é gerar situações de integração com movimentos direcionados, mas não controlados, né? Então, a gente tem propostas de movimentos e é importante que as pessoas que estejam fazendo aula com a gente entrem nessa proposta de movimento, porque se elas não entrarem na proposta, a gente não consegue ajudar elas, né? Então, a gente vai dar uma certa linha nesse movimento, né, dentro do exercício que está sendo proposto, mas não pode ser uma coisa muito rígida, porque senão vai se impor e a pessoa vai ter ou uma vivência ruim ou não vai conseguir entrar em vivência. Aí não é integrador. E depois a própria vivência, né? A vivência é o mecanismo de ação, né, mais eficaz, né, da biodança, é o mais, digamos, é a linha mestre da biodança, que é essa possibilidade de entrar, né, no aqui e agora, sem se projetar para o futuro, sem se projetar para o passado, mas estar no presente eterno através da dança e em transe com a música. Depois a gente tem a carícia, né, que é outro elemento super importante integrador da biodança. Através da carícia a gente dissolve as tensões, a gente dá limite corporal, né? A gente sente a nossa própria identidade, a do outro, como algo macio, amoroso, doce. Então, quando a gente não tem a carícia, a gente vai substituindo o afeto e a maciez por rigidez, por um escudo, pelas coraças musculares, né? Então, a carícia tem essa capacidade de ir proporcionando algo muito integrador para a nossa identidade. Depois, o estado de transe, né, que é o que nos permite, na realidade, que a nossa identidade ela tenha essa característica de ser permanente, né, mas estar em constante transformação. Então, o estado de transe permite o vir a ser, né, o devir. Ele é o que nos dá a possibilidade de ter continuidade no efêmero, né? Então,
o estado do ser, ele é efêmero, mas existe no ser a eternidade. Então, essa dupla, né? Essa dupla de fatores que parecem antagônicos, mas não são, né? São complementares e que, na realidade, vão ser constituintes importantíssimos da nossa identidade, né? São características da nossa identidade e que só são permitidas quando a gente ousa, né? Soltar um pouquinho as crenças que a gente tem a respeito da gente mesmo, que a gente permita ser, né? Sem controlar. E esse estado, então, ele gera essa expansão de consciência, onde eu já não sinto que a minha identidade ela seja algo resumido a fatores pequenos, a linha do tempo, né? A Cronos, né? Então, quando existe a expansão de consciência, eu percebo minha ligação com a totalidade, minha ligação com o todo. Eu percebo que eu sou parte, né? E percebo também minha grandiosidade, o milagre da vida que se manifesta em mim, né? O ser único que sou. Então, a expansão de consciência faz com que eu possa sentir que eu sou único, mas que eu também sou parte. Isso é uma coisa maravilhosa. E depois o grupo, né? O grupo como matriz de renascimento, o grupo que permite com que a cada momento eu renasça, né? Então, eu sempre vou ser o mesmo e vou ser sempre diferente. E o grupo me permite deixar para trás aquilo que não serve mais, porque existe esse útero que me diz assim, tu é amado do jeito que tu é. Então, esse útero, né, ele faz com que eu me sinta segura para ser e para me desenvolver. Então, é interessante que quando a gente faz parte de um grupo de biodança, a gente é útero e é também a criança dentro do útero, né? Então, a gente vai ter esse duplo sentido, né, de ser para o processo dos outros, o grupo, e para si mesmo, a criança acolhida. A gente está pulsando entre esses dois papéis que são que é uma vivência muito importante, né? Muito importante. E daí a gente vai ter os níveis de conexão, né? Que são também algo bem importante na geração dos momentos estruturantes, porque na realidade a gente vai ter os momentos estruturantes em um desses níveis, né? Em cada vivência em um desses níveis. Então, lembrando, a conexão com a gente mesmo, a conexão consigo, né? Essa possibilidade de mergulhar em si, de perceber-se, de acariciar-se, de aceitar-se, de amar-se. Então, esse cuidado consigo mesmo, né? Mas não um cuidado que é uma decisão mental, né? Um cuidado pela permissão a sentir-se. E vocês já devem, principalmente os que já estão facilitando, já devem ter observado, né? O quanto para algumas pessoas é fácil cuidar do outro, mas é quase impossível cuidar de si, né? Então, tu dá uma consigna de fazer um acariciamento, a pessoa consegue fazer. Agora, se a gente diz, vamos fazer um autoacariciamento, a pessoa não consegue ou faz de uma forma muito resistente, né? Então, parece algo simples, básico, né? Não, contato consigo, todo mundo faz isso. Não. A gente é levado a, muitas vezes, pela educação, pelo jeito que a nossa cultura age, muito para fora, né? Muito para o externo, ao menos até antes da pandemia era, né? Vamos ver como é que vai ficar agora.
Então, muitas pessoas têm um estranhamento muito grande quando, por exemplo, tem que se tocar ou vai fazer um segmentar, já não consegue fazer o segmentar porque tem que baixar a velocidade, tem que entrar em contato consigo. Então, assim como é muito difícil às vezes para alguém fazer, pode ser muito mágico e transformador a gente conseguir fazer isso, né? Pode levar a insights muito profundos e gerar momentos muito bonitos. Depois, o encontro com o outro, né? Que é aí esse outro em biodança a gente tem como uma grande importância, né? Porque nós acreditamos que a identidade ela só se manifesta na presença do outro. Então, o outro dentro da estrutura de biodança, ele é fundamental, né? Porque ele nos faz pulsar a nossa identidade. A nossa identidade é essencialmente relacional, né? Então, esse contato com o diverso a mim, né, faz com que eu cresça, que eu me perceba, as reações que eu vou ter nesse contexto de contato com o outro vão fazer com que deflagre uma série de potenciais. Bom, vocês mesmos, a gente fez uma vivência, né, essa semana, que tem a ver com essa questão de voltar a coisas que já nos aconteceram. E vocês podem ver que a maioria dos relatos sempre tem a ver com algo que aconteceu com uma pessoa que era importante para mim em relação ao outro. Então, a gente aí pode ver que o outro tem uma função fundamental na vida da gente, né? Agora, é claro que o grande dilema humano é justamente que essa relação, né, com o outro, às vezes a gente tem ela muito idealizada ou muito ingênua e, e infelizmente dentro da nossa cultura a gente acredita que a relação com o outro é um fator inato que a gente não tem que aprender, né? E daí o que acontece é que a gente fica muito inábil muitas vezes para se relacionar com outras pessoas, quando eu acho que talvez o que a gente faz em biodança de uma forma não muito consciente, é uma arte, a arte da relação, né? Agora, o que a gente teria que compreender é que realmente é uma das artes, e uma das artes mais difíceis que existem, seja se relacionar com outro ser humano. Então, a biodança é um instrumento muito potente para que a gente possa descobrir formas de se relacionar, né? E possa descobrir quais são as leis as leis não como uma imposição externa, mas sim como algo de comportamento biologicamente herdado, né? Que vão permitir uma boa comunicação dentro dessas relações humanas, né? Uma comunicação que seja realmente construtiva, qualificante, né? Quantas vezes a gente desliza para violência, para destrutividade, porque não sabe muito bem o que fazer. Então, parece algo simples, mas não é, é complexo a relação com o outro. E a gente passa praticamente toda a vida aprendendo a fazer isso. Quando a gente acha que a gente sabe, a gente está aprendendo ainda. E depois a relação com a totalidade, que, bom, se a gente está engatinhando na relação com a gente mesmo, está engatinhando mais ainda na relação com o outro, na relação com a totalidade, bom, aí está nosso planeta para contar a história, né? O quanto nós temos dificuldade de nos sentirmos pertencentes à totalidade. E a vivência de biodança, né? Ela nos proporciona justamente que a gente rompa com as barreiras racionais, né? Com os códigos da nossa educação e entre em contato com o meio ambiente, com a natureza, de uma forma íntegra,
onde não é só o outro ser humano que é meu irmão, mas é a própria natureza, que é irmã, pai e mãe. Então, daí voltamos o que é a identidade, né? A identidade é perceber-se a si mesmo como centro de percepção do mundo. O que significa isso? E eu até escolhi essa figura que tem esses dois meninos, né? Porque como pode um ser o centro de percepção do mundo e o outro também ser o centro de percepção do mundo? Para cada um de nós, nós somos o centro de percepção do nosso mundo. E é importante a gente perceber que a gente está nesse universo e partilhamos dele, mas cada um de nós é um universo. Nós somos o centro do nosso mundo, né? E cada um tem o seu mundo. A gente partilha do mundo, mas nós percebemos esse mundo de formas diferentes. E esse perceber não é só o momento, é o acúmulo de tudo que a gente já viveu, com todas as nossas expectativas de viver. Isso nos faz centro de referência do nosso próprio mundo. Claro que a gente partilha muitas coisas com os outros, né? Mas a nossa identidade, ela parte da nossa percepção, não da percepção do outro. Tá aí os nossos 5 sentidos para validar, né? Para que a gente possa experienciar o mundo e descobrir quem nós somos. Então, a nossa identidade, ela tem esse paradoxo, que a gente já estava falando um pouquinho antes, né? Que a gente é sempre o mesmo e é sempre diferente. Então, a gente é o bebezinho recém-nascido e a gente é o velhinho lá no último, na última respiração. É sempre a mesma identidade, né? Mas é sempre diferente. Vocês entraram aqui para a nossa aula de hoje de um jeito, vocês vão sair já de outro, né? Apesar que vocês vão continuar sendo vocês mesmos. Então, esse paradoxo é o que vai ser característica da nossa identidade. Daí eu queria terminar com uma frase do Rolando, né? Durante os exercícios de biodança, o aluno é, mais que nunca, ele mesmo. Respeitado, valorizado, querido e aceito. Experimenta seu corpo como fonte de prazer e, ao mesmo tempo, como potencialidade capaz de se expressar criativamente. Os grandes polos entre os quais se recicla a identidade são, assim, fortemente ativados dentro da biodança.